Muito boa noite, bem-vindos para mais um Shur Power. Queria abordar com vocês hoje um tópico que a gente vai do começo ao fim, como a gente sempre faz nos nossos Shurim. Eu acho que a gente vai sair daqui diferente do que a gente já entrou nesse Shur. O Rambam Maimônides, que viveu aproximadamente há 1000 anos atrás, ele traz leis que o Shulchan Aruch, o nosso código de leis, Rav Yosef Karo, em 1500, não escreveu. O Rav Yosef Karo, quando escreveu o Shulchan Aruch, o nosso código de leis, mais uma vez, ele trouxe leis, queridos, que são leis práticas. Tfilin, Shabbat, Kashrut. O Rambam codifica todas as leis que existem dentro do Talmud, sejam leis práticas ou não práticas. Por exemplo, leis sobre korbanot, sobre sacrifícios, que hoje, por enquanto, a gente ainda não tem Bet HaMikdash, então para nós não é prático, não é vigente. O Rambam traz essas leis. Em contrapartida, o Shulchan Aruch não traz essas leis. Tem uma única mitzvah de todas as mitzvot que o Rambam comenta, porque mais uma vez o Rambam comenta sobre todas as mitzvot, sejam elas vigentes hoje em dia ou não. Tem uma lei muito interessante que sobre a única mitzvah das 248 mitzvot positivas que existem, o Rambam fala o seguinte: sobre essa mitzvah nós precisamos ser mais cautelosos do que todas as outras mitzvot. De novo, o Shulchan Aruch, que fez uma obra magna, ele comenta leis vigentes. Então, se o Shulchan Aruch falasse isso, já seria grande. Mas o Rambam comenta sobre leis vigentes e não vigentes, ou seja, as 248 mitzvot. E sobre uma somente delas, diz o Rambam, essa é a mitzvah na qual nós precisamos ser muito cuidadosos. E a pergunta é, qual é a mitzvah? Fala, conta pra gente. E o Rambam traz uma prova para essa mitzvah, só mais um minutinho de suspense, me permitam. O Rambam traz uma prova para essa mitzvah. Hashem escolheu o primeiro homem que foi dar início a essa nação maravilhosa chamada povo Yehudi, Am Israel, chamado Avram Avinu, como todo mundo conhece. Pergunta o Rambam, por que Hashem escolheu Avram Avinu? A gente costuma responder, Hashem escolheu Avram Avinu porque ele era um homem bondoso. Sim, ele era um homem bondoso, isso é um louvor grande, mas por que Hashem escolheu ele? Isso a gente tem que perguntar para Hashem. E Hashem conta para a gente na Torá Kedoshá, que Yedativ, diz Hashem, eu sei, lendo a Torá para vocês, Leman asher itzaved banav, porque Avram Avinu vai obrigar os seus filhos, vai ensinar, melhor dizendo, os seus filhos, nas futuras gerações, continuidade, e termina o pasuk dizendo, pulando algumas palavras, Lasot tzedakah umishpat, que eles vão fazer tzedakah e mishpat, justiça. Tzedakah é atos de caridade e mishpat é justiça. Ou seja, Avram Avinu foi escolhido porque ia dar continuidade a Torá, não é só ele passar para frente essa tocha chamada Torá Kedoshá, mas tem mais uma mitzvah que o Pasuk traz, Tzedakah, o Mishpat, justiça. E o conceito de Tzedakah, de fazer caridade, de dar o nosso macer, o nosso dízimo, diz o Rambam que essa mitzvah tem que ser que ela é power. Por quê? Porque Hashem falou, vou escolher o primeiro homem para ser o começo do povo, porque ele vai ensinar as próximas gerações. Mas o que em específico? Diz a Torá, Hashem contando para a gente, eu escolhi Avram Avinu, dizendo a Hashem, porque ele faz tzedakah e ele ensina as próximas gerações a isso. Então tem que ser que é power, que é por isso que Hashem escolheu ele, então essa mitzvah tem que se destacar. Por consequência, diz o Rambam, Hayavim Anu leizaher, faço questão de ler para vocês. Nós somos obrigados, a única mitzvah que o Rambam fala isso. Leizaher be mitzvah tzedakah, nós somos obrigados a cuidar da mitzvah de dar tzedakah, de dar o nosso maser,
o nosso dízimo, yoter mikol mitzvot aseh, mais do que qualquer outra mitzvah positiva da Torá. Isso por si só já vale um babador, pessoal. Isso já é gigante, já é gigante. E algo curioso que nos deve colocar a pensar. Será que, já que a gente está falando de tzedakah, abordem junto comigo. E a gente tem que, alguma vez na vida, pensar sobre isso. Que é a mitzvah que o Rambam diz que é a mitzvah que a gente mais precisa se preocupar com ela. E ele só fala isso sobre essa mitzvah. Será que nós somos finitos ou infinitos? Vou repetir a pergunta para que a gente possa pensar mais 10 segundinhos. Será que nós, isso mesmo, você que está escutando, nós somos finitos ou infinitos? É uma pergunta que tem que ecoar nos nossos ouvidos 24 horas por dia, pessoal, pelo menos uma vez por semana. Eu preciso me perguntar, nós precisamos nos perguntar, nós somos finitos ou infinitos? Quanto finitos ou infinitos nós somos? É óbvio que aqui neste mundo, depois que Adam Arishon pecou, ele era eterno, depois do pecado ele ficou finito, e que a gente viva 120 anos com muita saúde e alegria, nós somos corporalmente finitos. Mesmo que, se a gente for olhar, entre parênteses, muito curioso, os faraós tentaram ser infinitos, múmias se mumificaram, mas não funcionou muito bem, porque Hashem falou, o corpo da pessoa, depois do pecado de Adão e Havá, nós viramos finitos. Agora, a pergunta é, como que a gente pode fazer para se manter eterno? Cada um de nós. Dá para ser finito? Sim. E dá para ser infinito também? A resposta é muito simples. Acompanhe comigo. Será que nós... Deixa eu fazer outra pergunta que talvez é mais próxima da gente, a gente mata as duas junto. Será que nós somos fortes ou não? Fisicamente. A pessoa vai responder, depende de quem? Depende de quanta musculação ele ou ela faz por dia. Será que nós somos fitness? Depende de quanta ginástica ele ou ela faz por semana. A resposta é a mesma. Nós somos finitos ou infinitos, pessoal? Depende quanto, e pessoal, resposta Pauli que tem que ficar nas nossas cabeças. A gente tem que pensar de vez em quando. Será que nós nos envolvemos semanalmente, diariamente, mensalmente, com atitudes que são finitas ou infinitas? Porque, de novo, se eu sou uma pessoa fit ou não, depende de quanto fitness eu faço por semana. Se eu sou uma pessoa finita ou infinita, depende de qual tipo de ato eu faço durante a minha semana, durante a minha vida. São atos finitos, come, bebe, passeia, fica com fome de novo e come de novo, ou tem coisas que vão além do finito? Essa pergunta, se nós somos finitos ou infinitos, não tem uma resposta única. Depende de quem nós estamos falando sobre. Inclusive, o Rambam traz esse conceito em Alachot Mezuzah, ele fala algo muito, muito interessante, pessoal. Eu sei que a mitzvah de hoje é tzedakah, mas é importante que a gente saiba disso. O Rambam, no fim de Alachot Mezuzah, ele fala para a gente, cada vez que o Yehudi passa na frente de uma mezuzah, ele tem que pensar duas coisas. Mais importante do que beijar a mezuzah. Pode, claro que pode beijar a mezuzah, mas mais importante do que isso é pensar duas coisas, pelo menos que seja uma vez por dia. Quando a gente passa na frente de uma mezuzah, diz o Rambam, que está escrito dentro da mezuzah, o nosso hino nacional, o Shema Israel. O que consta lá dentro, Ve'ahavta et Hashem Elokecha, que a gente tem a mitzvah de amar Hashem. E agora preste atenção, a segunda coisa que a gente tem que pensar quando nós passamos na frente de uma mezuzah. Diz o Rambam, com o que nós nos ocupamos durante o dia de hoje. A gente passa na mezuzah, tem que ser um X-ray para a gente, um raio-x, com o que eu me ocupei hoje em dia? Com futilidades do dia a dia ou com coisas mais nobres, coisas mais eternas? Porque se nós somos eternos ou não, depende de com que a gente se ocupa. E o Rambam fala que a mezuzah nas nossas portas é para quando a gente passa um segundo. Olha para a mezuzah um segundo, uma vez por dia, na saída, indo trabalhar ou na volta do final do dia. Uau! Ve'ahavta et Hashem Elokecha, eu tenho que te amar, Hashem. E a segunda coisa que a gente tem que pensar é com que nós nos envolvemos no nosso dia a dia, coisas finitas ou infinitas.
Qual a relação disso com tzedakah? Tudo! Porque, pessoal, que o show de hoje é sobre tzedakah. É tudo. Um dos grandes homens, que é um dos ícones da tzedakah, dentre muitos, é Moses Montefiore. Esse filântropo, que viveu há mais ou menos 200 anos atrás, ele, uma vez alguém chegou para ele e falou, qual que é o seu valor? Esse homem era um homem bilionário. Disse ele, 40 mil pounds. Falaram para ele, mas eu sei que o senhor tem milhões e bilhões, como o senhor responde 40 mil pounds? Disse Moses Montefiore para esse senhor o seguinte, o meu valor não é o que eu tenho, mas o meu valor e o valor de cada um de nós é quanto nós damos ao outro. Porque o que a gente tem, a gente ainda não usou, e a gente não sabe o que vai acontecer com isso. Tomara que use com muita saúde, mas o que eu tenho não sou eu. O que eu já usei, diz ele, é isso que eu sou de verdade. Por isso que apesar que eu tenho milhões e bilhões, hoje, o meu valor de hoje são 40 mil pounds, porque é o que eu dei para tzedakah hoje, disse Moses Montefiore. E isso é eternidade, pessoal. Porque com cédulas, hoje em dia que não seja cédula, seja um pix, seja uma transferência, nós compramos eternidade. Eu repito, pessoal, algo powerzíssimo. Disse uma vez o Hafetz Haim, e eu repito, com papel, hoje com um pix, não é nem mais papel, já é digital, a gente é capaz de comprar nitzchiut, eternidade, nos transformar a cada vez mais como equação dos nossos atos eternos, é o fato da gente poder ajudar uma outra pessoa ou alguma outra instituição. Quando a gente investe em coisas eternas, nós nos transformamos em pessoas eternas. E o contrário também é verdadeiro. O Rambam, já que a gente mencionou ele, conta pra gente em Alachot Tzedakah, olha, eu acho que esse é o intuito desse Rambam que eu vou contar para vocês, nas próximas duas leis, óbvio que a gente vai só pincelar. O Rambam, já que nós somos pessoas humanas, e nós temos dúvidas, e ter dúvida é normal, é ok. O Rambam fala para a gente dois pontos muito importantes. O primeiro deles, e um depende do outro, eu acho, o primeiro ponto diz o Rambam, mas dar tzedakah, quando a gente dá, a gente fica com menos. Se eu tenho 100 e eu dou 10, eu acabo ficando com menos. Diz o Rambam, ótima pergunta. Ein Adam me'ani min tzedakah. A primeira regra que o Rambam traz em Alachot Tzedakah é que a pessoa, longe de nós, não fica pobre por dar tzedakah. Ou seja, pode acontecer inúmeras coisas com pessoas longe da gente que elas possam, infelizmente, ficar numa situação econômica difícil. Mas, diz o Rambam, e o Rambam promete isso para a gente, se o Rambam falou, está falado, que o fato de dar tzedakah nunca vai fazer ninguém ficar pobre. A gente tem nossas entradas definidas em Rosh Hashanah, isso todo mundo conhece. Quanto eu vou ganhar já está pré-definido em Rosh Hashanah. Hashem distribui esse income durante os 12 meses que vem durante o ano. Porém, tem uma novidade para a gente. Todos os gastos que a gente vai ter durante o ano também, isso mesmo, estão definidos em Rosh Hashanah. Só que, agora vem o power, nós decidimos como gastar. Por exemplo, a pessoa tem que ganhar 1000x. Esses 1000x, Hashem, durante o ano, vai dar para a pessoa. Trabalhe ele no Shabbat ou não. Porque quem manda para nascer é Hashem. Então, se a pessoa fizer coisas lá além que são erradas, ele não vai ganhar mais. A quantidade que foi pré-definida para cada um de nós em Rosh Hashanah, começo do ano é isso que a gente vai ganhar. E a novidade é, pessoal, e os nossos gastos também foram pré-definidos. Agora, como a gente vai gastar isso, a gente escolhe. A gente pode gastar, por exemplo, 50x a pessoa precisa gastar durante o ano, a Hashem definiu. Esses 50x podem ser gastos com alegrias, podem ser gastos com tzedakah, ou podem ser gastos de forma desagradáveis. Agora, a pessoa que dá o dinheiro para tzedakah se transformou em eterno, porque aquelas cédulas ficam guardadas para sempre no Olam Haba e a pessoa vai usufruir disso para sempre. E se não, ele acaba gastando com talvez o imposto, talvez com chateações.
Ou seja, diz o Rambam, é um fato consumado. Uma pessoa que dá tzedakah, essa pessoa dá o dízimo dela, essa pessoa não fica pobre por isso. Você podia pensar, estou dando uma parte, vou ficar sem. Boa pergunta. Tem até uma história muito curiosa. Eles contam que uma vez foi um senhor no correio e foi colocar um selinho lá. Então o moço do correio pesou e viu que era um envelope muito pesado, pesava quase que 1 quilo, algo bem pesado para mandar no correio. E aí ele começou a colocar um monte de selos, porque 1 quilo já são muitos selos. Então aquele senhor que foi mandar a carta falou para o homem do correio, seu tolo, já está com 1 quilo, você vai colocar mais selos, vai ficar mais pesado ainda. Para quem olha, é verdade, parece que o moço do correio é um tolo, que ele está colocando mais selos, vai ficar mais pesado. Só que para qualquer pessoa como nós que entende, sabe que sem o selo, a carta ou o pacote não chega de um lado ao outro. É a mesma coisa aqui, pessoal. O fato de dar tzedakah, diz o Rambam, em Adam me'ani min tzedakah. Ninguém fica pobre, ninguém perde resources por ter dado tzedakah. Na verdade, o contrário é verdadeiro. E o segundo ponto que o Rambam traz para a gente, já que a gente está falando sobre leis de dízimo, é o seguinte: quando a pessoa dá tzedakah, isso é muito, muito importante, que eu sei que é um desafio, porque a tzedakah pica a gente com isso, mas a gente precisa saber disso. Diz o Rambam, uma pessoa que dá tzedakah, e assim também está no Shulchan Aruch, no Código de Leis, uma pessoa que dá tzedakah com cara fechada, essa pessoa não ganha nenhum mérito pela tzedakah, independente do valor que ele deu. Quer dizer, aí sim a pessoa deu 100, deu 1 milhão, e ela falou, tá, pega, só para me livrar desse assunto. Essa pessoa, infelizmente, dessa vez, acabou não ganhando nenhum mérito. Ele não virou mais infinito por isso, ele não virou mais nitzchi por isso. E por que quando a gente dá tzedakah de cara fechada, pessoal, o mérito é 0? Eu acho que a resposta é porque se a gente for pensar naquela pessoa que está pedindo para a gente tzedakah, seja para uma instituição ou seja para uso próprio que a pessoa precisa, o receptor já passa uma vergonha gigante. Não precisa o doador ainda adicionar a vergonha que esse homem já está passando. Ou seja, 2 pontos. O primeiro ponto é quando a pessoa dá tzedakah, diz o Rambam, a pessoa não perde nada com isso, financeiramente. Número 2, dar tzedakah tem que ser com um sorriso. Por quê? Porque nós nos transformamos em eternos. E tem um ponto aqui, pessoal, muito power. Quando alguém vem pedir tzedakah para a gente dá. Lembra de Moses Montefiore? Eu sou o que eu já dei. O que eu não dei, eu não sei o que vai acontecer ainda. Ou seja, pessoal, via essa pessoa que veio pedir tzedakah para a gente, nós nos transformamos em eternos. Se não fosse ele, se não fosse ela, mais finitos nós seríamos. Ou seja, a gente tem que agradecer a oportunidade de poder dar. Porque tem muita gente que ninguém pede para eles. Por quê? Eles nunca dão. Então essas pessoas, essas têm que doer. Ou porque, coitados, não tem meios para dar. Mas todo mundo que pode dar, e tem gente que pede, é um privilégio, porque a gente pode ajudar. Óbvio, cada um de acordo com o seu budget. E tem aqui, pessoal, um ponto muito, muito, muito power quando se trata de tzedakah que eu queria contar para vocês. Importante e novidade para todos nós. A Gemara, no começo de Baba Batra, traz para a gente uma pergunta gigante. Se Hashem deu a ordem de dar maser, a gente tem uma mitzvah, a pessoa dá o dízimo dela, então, e quem precisa ter suas necessidades supridas vai ter. Então, por que Hashem não fez de uma forma muito mais simples? Que Hashem desce direto para o pobre, acabou. Por que Hashem faz que Reuven tem que dar para Shimon? Não, Shimon, para ele não ficar na situação difícil econômica dele, Reuven ajuda ele. Habibi, por que Hashem já não criou um sistema que Reuven vai ter dinheiro, Shimon também vai ter dinheiro, talvez um mais, outro menos, mas não vai ser uma situação difícil para Shimon. E pronto, por que Reuven precisa dar para Shimon? Deixa que Hashem dá de uma vez. É muito mais fácil. E Shimon nem vai passar vergonha.
A Gemara responde uma ou duas palavras, e eu quero falar para vocês. Hashem não deixou Shimon rico, precisando passar, batendo na porta, pedir para Reuven, por quê? Para dar mérito a Reuven, no caso, o doador. Ou seja, a Gemara está respondendo para a gente que o Ani, aquela pessoa necessitada, está dando oportunidade para o doador. Ou seja, o doador está sendo uma mão de Hashem. Como se fosse nós somos a mão de Hashem, a gente está esticando a mão de Hashem, entregando aquele valor para ele ou para ela. Mas, por que Hashem já não faz isso sozinho? Para dar mérito para nós, doadores, que fulano receba via gente e nós nos transformemos em pessoas melhores e mais eternas. Ou seja, quando a gente faz uma mitzvah, pessoal, ele está ganhando agora 100 reais, 1.000 reais, 10 mil reais. Legal. Daqui uma semana, ou um mês, ou um dia, esse dinheiro vai terminar. Então o que nós damos para ele do lado do receptor é finito. Mas quem dá se transformou em eterno, porque aquele mérito fica para sempre. Pessoal, acompanhe comigo que Paulo, eu repito. Quando a gente dá, vamos pegar um número fechado, 1.000, por exemplo. Esses 1.000, o receptor vai usar para a instituição ou para ele, e daqui a pouco vai terminar e vai ter que pedir de novo. O doador, aqueles 1.000, ninguém nunca mais tira dele, porque o mérito dele ou dela fica para sempre. Pessoal, olhem que power. Olhem só que enfoque gigante que a Gemara traz para a gente. E já que a gente está falando de Tzedakah, vou dar um passo adiante com vocês e contar uma história que a Gemara conta para a gente no Tratado de Ktuvot, na página 67b. Acompanhem comigo que show. A Gemara conta para a gente que veio um colega de Rava pedir dinheiro para ele. E aí Rava perguntou para ele: o que você vai comer hoje? Esse homem pedinte, vamos chamar ele de Shimon, pronto. Shimon veio pedir dinheiro para Rava. Rava pergunta para ele: o que você vai comer hoje? Shimon responde: eu vou comer um frango chique e vinho. Rava olha para ele e fala: poxa vida, você está vindo pedir tzedakah do público? Você vai comer um vinho chique? Vai tomar um vinho chique e comer um frango chique? Será que não é abuso? Assim perguntou Rava. A Gemara conta, olhem que interessante, pessoal, que está escrito, disse esse pedinte para Rava: Ene kolelecha yesaberu, ve'ata noten lahem et ochlam bito, o pasuk no Tehilim, que Hashem dá supre as necessidades de todo mundo, ve'noten ochlam beito, e dá para cada um o pão dele no momento certo. Disse esse pedinte para Rava, Rava o gigante, beito, está escrito no momento dele, no singular, não está escrito no plural. Então disse esse pedinte: cada um tem sua parnassá, seu sustento pré-decretado já. Rava não entendeu muito bem o que ele quis dizer com isso. Tá bom, ele tem o sustento dele, Hashem manda para cada um o que ele precisa e o que ele merece. Ok, mas Rava não entendeu. A Gemara conta para a gente que a irmã de Rava aparece naquele momento. E faz 13 anos, isso mesmo, que Rava não vê a irmã dele. A irmã dele chega, pessoal, assim diz o Talmud para a gente, vale a pena abrir para olhar dentro, com um frango chique e um vinho chique. Rava, quando vê isso, vê que a irmã dele traz e dá para aquele senhor pedinte isso, Rava fala para aquele senhor: Shimon, me perdoa. Me perdoa o comentário de como você vai tomar um vinho chique e comer um frango chique. É seu. Como você próprio falou, Ve'atá noten lahem et ochlam beito, que Hashem dá para cada um a sustento dele, no singular, não global. O que ele precisa, o que Hashem acha que a pessoa merece naquele momento. Ou seja, quando a pessoa está recebendo algo, não sou eu que estou dando, na verdade eu estou tendo a oportunidade de dar fisicamente, mas aquela pessoa tinha que receber aquilo de qualquer forma. Assim diz o Talmud para a gente. Aquele pedinte recebeu do irmão da irmã de Rava, que não ouvia faz 13 anos. Olha que bomba! Mas por quê?
que chegou a hora dele receber. Então, se Rava der, mérito dele. Se Rava não der, ele vai receber de qualquer forma via outra pessoa. Ou seja, a pergunta única que sobra é: será que eu vou ter o mérito de me transformar em eterno e ajudar alguém a ser uma pessoa melhor? Ou vou falar não, e essa outra pessoa vai acabar achando alguém para ajudar ele? Por quê? Ensinou aquele pedinte para Rava, o gigante, Hashem já preparou a comida de cada um. Quem vai ter o mérito de participar e ajudar? Good question. E o mesmo é válido, meus queridos, para a Torá Kadoshá, o estudo de Torá. E aqui é muito importante fazer essa observação e é importante escutar com 4 ouvidos aqui. Quando a gente fala de a pessoa dar o dízimo, tem regras, tem leis no Shulchan Aruch. O Havetz Chaim tem um livro chamado Ahavat Chesed, que compila as leis de tzedakah e de maaser, de dízimo, e a maior mitzvah de tzedakah, de maaser, de dízimo, indiscutível, de acordo com todos os legisladores, porque nós damos porque Hashem pediu, não porque é fofo. Então a gente tem que olhar as regras que Hashem deu para a gente. E no Código de Leis, no Shulchan Aruch, o Havetz Chaim também traz isso, a maior mitzvah que existe de dar o nosso maaser, nosso dízimo, é para Talmud Torá, para propagar o estudo da Torá Kadoshá. Inclusive, tem algo gigante que é importante a gente saber isso, escutar alguma vez, pelo menos na vida. O Shulchan Aruch, no capítulo 1.5.3, na Halachá 6, traz para a gente uma Halachá muito curiosa. Diz o Shulchan Aruch, e essa é a lei, que num caso de necessidade, a pessoa pode vender o objeto religioso mais precioso do mundo. No caso, um Sefer Torah, isso mesmo, está escrito, para somente 2 coisas. Ou casar um menino ou uma menina órfã, ou para estudar a Torá. Ou seja, diz daqui o Havetz Chaim, uma observação talvez simples, mas magra, essa alahá tem que ser, assim diz o Havetz Chaim, que a gente precisa regalar nossos olhos, assim fala ele, de entender qual é o mérito e qual a oportunidade que a gente tem quando a gente dá tzedakah para a Torá. Por quê? Porque diz ele, se eu só posso vender uma Torá para casar uma pessoa que não tem pai ou mãe, coitado, ou estudar a Torá, vejam só, diz o Havetz Chaim, a importância magna de sustentar a Torá. Ou seja, tzedakah é se transformar em eterno. Quando a gente dá a maior tzedakah do mundo, que é propagar o estudo da Torá, isso é o que, pessoal? Jackpot do jackpot. É quebrar a banca. Como disse uma vez um Gadol, a Torá nunca vai cessar de existir. A Torá quer dizer o estudo da Torá, porque a Torá, no Aron HaKodesh, com todo respeito, ela tem um valor. Mas o valor dela é muito maior, incomparável quando estudam ela. Aquelas pessoas que sentam e dedicam sua vida a estudar a Torá, são gigantes. A Torá vai ser mantida de qualquer forma. A pergunta é, será que nós vamos ter o mérito ou não? Essa é a nossa escolha, nosso input de quanto a gente participa com o estudo de Torá ao redor do globo terrestre. E a pergunta, pessoal, dando um passo adiante, é a seguinte, que eu vou repetir porque é muito importante. A Torá vai ser mantida para sempre, isso é uma promessa de Hashem, o estudo da Torá. A pergunta que a gente pode escolher, responder ela do nosso jeito é, será que eu, você, nós teremos o mérito de participar ou não? Isso é o nosso choice. Rav Moshe Feinstein costumava dizer uma coisa muito curiosa, que tinha 2 categorias de perguntas que ele recebia muito pouco. Rav Moshe Feinstein tem livros de perguntas e respostas sobre assuntos médicos, Shabbat, inúmeras leis, Tefilin, operações, Eruv, qualquer assunto que a gente pode imaginar, psicologia. Moshe Feinstein costumava dizer que tem 2 assuntos que as pessoas quase que não me perguntam nada. Quais são os 2? Um sobre a educação dos filhos,
em que escola colocar os filhos, como se comportar, como deixar de se comportar. E o segundo assunto, que é o assunto de hoje, que Moshe Feinstein dizia que as pessoas fazem o que acham que é bonito, que é fofo, e não perguntam qual que é a vontade de Hashem nesses assuntos, é o conceito de maaser, de dízimo. Por quê? Tem leis, para quem eu posso dar, para quem eu não posso dar, para quem eu preciso dar, tem precedência. Então, óbvio que a gente pode escolher dentro de um conjunto que a gente gosta mais, porque Hashem deu para a gente o privilégio de poder escolher. Mas tem que olhar dentro do menu que o Shulchan Aruch sugere que a gente faça. A maior mitzvah do mundo é Talmud Torah. E outra regra que tem, já que a gente está falando sobre conceito de dar maaser, é quanto mais próxima a pessoa é de cada um de nós, maior a obrigação e maior a mitzvah. Seja familiarmente e seja isso em distância geográfica. Ou seja, uma pessoa do meu bairro tem preferência a uma pessoa da minha cidade. Uma pessoa da minha cidade tem preferência a uma pessoa de outra cidade. A gente não pode ajudar outra cidade? Claro que pode e deve. Mas a maior parte da nossa tzedakah, do nosso maaser, tem que ser para pessoas que moram, instituições que moram ao nosso redor. Rashi, Moshe Feinstein, melhor dizendo, costumava dizer Chinuch e maaser. As pessoas não me perguntam muito. E quando se fala de maaser, pessoal, a gente tem que ficar com um sorriso de uma orelha até a outra. E eu conto para vocês por quê. Existe um passuco, meus queridos, na Torá, Tamim tihiei Hashem Elokecha. A gente tem que ser sincero, pleno com Hashem. Rashi diz sobre esse passuco que a gente não deve procurar o futuro, a gente tem que ver o presente, não lemão, lepé, lexícara, isso não é para um Yehudi, é proibição da Torá. A gente tem que viver day by day. O futuro pertence a Hashem, o presente é nosso. Existe uma proibição da Torá da pessoa procurar o futuro. Tamim tihem Hashem Elokecha, seja íntegro, sejamos íntegros com Hashem, completos, plenos e vive day by day, dia por dia. A Moshe Feinstein dá um passo adiante nesse passuco e fala algo gigante, que para mim me liga tudo com o conceito de maaser. É o seguinte, não tente procurar, diz a Moshe Feinstein, Tamim tihem Hashem Elokecha, seja pleno, seja íntegro com Hashem, sincero com Hashem, não tenta procurar planos para o futuro. O que o futuro trará? Nós temos que fazer de forma consciente e responsável, óbvio, a nossa obrigação de hoje. Amanhã, o amanhã pertence a Hashem. O que ele quis dizer com isso, pessoal? Que quando a gente tem um projeto que a gente acha que ele é importante de destacar, mas e daqui 10 anos como vai ser? Toca hoje. Amanhã, deixa que Hashem cuida. Tamim tihieh im Hashem Elokecha. Porque se a gente for olhar, pessoal, instituições ao redor do mundo que foram criadas, a gente ia falar como que elas podem sustentar, como que depois de tantos gastos e os custos que cada vez sobem mais, como que vai sustentar uma instituição desse tipo ou daquele tipo, uma yeshiva, uma instituição de caridade? Como? Se a gente for pensar isso, ninguém nunca vai abrir uma escola, ninguém nunca vai abrir uma yeshiva, ninguém nunca vai abrir um kollel, ninguém nunca vai abrir uma instituição de Hesed. Por quê? Porque são muitas contas que vêm. Hashem fala, faz você, Yehudi, é o seu job, o nosso job, deixa que eu faço o meu. Tamim tihiei Hashem Elokecha se aplica ao quê? Vamos agir de forma responsável e saudável, óbvio que hoje, amanhã, pertence a Kadosh Baruch Hu. E a lógica vem depois dos fatos. O que quer dizer isso, pessoal? Porque a gente falou que Hashem escolheu Avram Avinu no começo do shiur, porque ele ia dar continuidade em uma mitzvah em específico, tzedakah e chesed. E por isso que disse o Rambam, de todas as mitzvot, a que a gente mais tem que se cuidar de tzedakah. Assim diz o Rambam. E ninguém discute com ele. Agora, por que isso, pessoal? Porque eu fiquei pensando, olha que interessante, Avram Avinu, ele é chamado Nadiv. Nadiv é benevolente, gentil. Em português a gente fala large, uma pessoa gentil com os outros, financeiramente. E daqui a gente respinga, a gente reflete no século 21.
O nosso povo, o povo Yehudi, pessoal, de colocar um babador, pelo menos um, é um exemplo de Nedivut. A gente aprendeu isso porque está no nosso DNA. Avram Avinu era Nadiv, ele era benevolente, gentil, large. Nós somos descendentes de Avram Avinu, não só porque ele é nosso bisavô, tataravô, mas porque os genes dele passam para cada um de nós. Se Avraham Avinu é Nadiv, nós somos Nedivim. Se Avraham Avinu era large, nós também somos large. Por quê? Por quê? Porque olha quantas escolas judaicas tem ao redor do mundo. Quantas pessoas dedicadas, esforçadas para cuidar das escolas e sustentar elas financeiramente, que o custo é gigante. Quantas sinagogas nós temos ao redor do mundo? Pessoal, não dá para colocar uma calculadora. Ninguém nem sabe. Baruch Hashem tem tantas. Quantas yeshivot tem ao redor do mundo? Quantas instituições de chesed, de bondade, de gmach, de ajudar os outros? Se a gente for para muitos lugares, tem gmach de festa, gmach de flores, gmach de cadeira, gmach de flauta, gmach de remédios. Pessoal, gmach é a instituição que faz chesed, que empresta isso, às vezes até dá. É incrível. Tem gmach de tudo. Da onde? Porque o povo Yehudi é maravilhoso. Porque nós aprendemos de Avraham Avinu. Avraham Avinu era Nadiv. Cada um de nós tem isso nos nossos genes. Se a gente não participa isso e pratica, o gene fica um pouco empoeirado. Mas é só dar um sopro que ele volta. Porque todo Yehudi, toda Yehudiá tem deep down dentro dele ou dela a necessidade de ajudar os outros. Porque todo mundo quer ser infinito. Quando a gente dá algo, a gente não perde, pessoal, diz o Rambam. O receptor recebeu alguma coisa e vai durar um dia, ou se for uma doação muito grande, um ano. Mas acabou. O doador, o mérito dele ou dela fica para sempre. Da onde veio isso? Avraham Avinu, que ele era Nadiv. Nadiv é large. A simplicidade, pessoal, de homens que no nosso povo, na nossa geração, doam muito dinheiro e fazem questão de não aparecer. Quer dizer que quem aparece não é bom? Nunca. Quem gosta de aparecer, quer ter a plaquinha dele lá, o Shulchan Aruch fala pra gente que não tem problema nenhum. Está escrito no Shulchan Aruch. Até isso está escrito? Está tudo escrito na Torá. Mas tem gente que prefere manter o anonimato. E eu vou contar para vocês uma história que eu escutei da boca de uma das pessoas que estava presente. Yeshivat Mir, talvez a maior yeshiva no mundo, certeza em Israel, foi fazer a inauguração de um dos prédios. E o doador desse prédio foi convidado para estar. E o doador fala, olha, eu quero que vocês inaugurem no dia que vocês estão combinando, mas eu não sei se eu vou poder estar. E ligaram para ele e falaram, por favor, o senhor que é o doador, a gente quer te dar esse privilégio. Ele falou, olha, o privilégio vocês já me deram, que é doar um prédio, o que mais eu preciso? Participar numa yeshiva é um presente que vale bilhões. Eu agradeço e eu já participei. Se eu puder estar, ótimo, se não, toquem a inauguração de Mir, mesmo sem mim. Terminaram a inauguração, óbvio que no dia seguinte, mandaram fotos para esse doador. Um pouco do que aconteceu, poucos vídeos, e ligam para ele para agradecer e falar, olha, a gente está te mandando algumas fotos e vídeos, a gente queria te contar um pouquinho como foi a inauguração do prédio que você sozinho gentilmente doou. Disse esse doador, e eu escutei de uma pessoa que estava lá presente, e é amiga do doador, e falou o seguinte, não precisa me contar como foi. As pessoas da Yeshiva falaram, uau, será que ele ficou ofendido, alguma coisa aconteceu? A gente quer te mandar as fotos. Ele falou, não precisa. Perguntaram para ele, mas doador, por que não? Disse ele, porque eu estava lá. Então o pessoal da Yeshiva falou, por que você não avisou a gente? A gente teria te dado o maior cavô do mundo, você merece, honraria você construir o prédio. Disse ele, eu estava lá
no meio da multidão. Naquela inauguração tinham milhares de pessoas, eu era uma das cabeças que estava lá no meio. Eu vim participar da alegria de Yeshiva. Não precisava necessariamente ser eu o foco da atenção, mas foto, mandar discursos, eu escutei tudo, não precisa mandar nada. Pessoal, olhem que interessante. O homem fez questão de estar lá para curtir o momento, porque ele doou, ele merece, mas ele falou, eu quero ficar de lado. Eu não quero ser o centro da atenção, porque a maior atenção do mundo eu já tive, é participar na eternidade de Bnei Israel, do nosso povo. E eu vou contar para vocês uma história para finalizar, e a gente vê que quem recebe algo, a gente tem o privilégio de dar. Mas como eu falei para vocês, a gente provou daquela Gemara de Ketuvot, o que vem para cada um das pessoas que arrecada, um já é deles. A pergunta é se a gente vai ter o mérito de participar ou vai ser outra pessoa. Escutem só essa história recente. Senhor Eliezer Gutman estava um dia numa sinagoga e aí, ele foi passar um fim de semana em outro lugar, sentou no cantinho, de repente o Gabai convida ele para sentar na frente, no lugar principal da sinagoga, mais chique, e convida ele para uma aliá topíssima, para subir na Torá. Eliezer falou, Gutman para o Gabai da sinagoga, falou, olha, você deve estar se confundindo com alguém, eu só vim passar o fim de semana aqui, não conheço ninguém, não sou nenhuma pessoa importante, e você me colocou para sentar na frente, me deu uma aliá na Torá, subir na Torá de uma aliá muito importante, eu acho que você se confundiu com alguém. Disse o Gabai, olha, eu te devo muita karatatov, muita gratidão. Aí Eliezer Gutman falou, olha, agora, desculpa, você viajou na maionese, meu amigo. Eu nunca te vi na vida, e você provavelmente nunca me viu, então você está se confundindo. Ele falou, não. Eu vou te contar a história. E o Gabai da sinagoga conta para esse viajante que veio passar só um fim de semana numa sinagoga, e quando ele mencionou o nome dele, Eliezer Gutman, e o Gabai arregalou os olhos e deu toda aquela honraria para ele, falou, a razão é a seguinte, eu, Gabai dessa sinagoga, tenho uma organização para ajudar pessoas que não podem ter filhos. Ajudar eles a ter o mérito de terem filhos. E tinha um casal que eu estava cuidando, e o tratamento para eles ia custar exatamente essa história, $150 mil. E eu falei, eu vou ajudar esse casal porque eu não deixo passar nenhuma causa, disse esse shaliach, esse Gabai, que era também aquele que cuidava dessa instituição. Ele saiu de Israel, foi para os Estados Unidos e indicaram para ele uma pessoa que poderia ajudar, e essa pessoa falou, olha, eu vou te dar $50 mil. E eu fiquei muito triste, disse ele. O Gabai contando para Eliezer Gutman. Eu fiquei muito triste. Perguntou ele, mas por quê? $50 mil é muito? Ele falou, sim, é muito, mas eu precisava de 150. Eu não podia voltar para casa com 50 que não ia adiantar nada. E aquele homem que me deu 50 falou, por que você está triste? Ele falou, porque eu preciso de 150. Ele falou, sabe o quê? Eu vou te indicar alguém. Tenta um colega meu. Indicou o nome de uma pessoa e era tarde à noite. Ele falou, eu vou ligar. O não eu já tenho. Então ele liga esse Gabai para esse magnata e a secretária atende e fala, quem é essa hora da noite? Ele falou, olha, avisa que... Qual é o seu nome? Ele falou, mas ele não me conhece, que a gente está falando meu nome. Ele falou, mas qual é o seu nome? Ele falou, Eliezer Gutman. Eliezer Gutman é meu nome. E avisa que eu vim aqui para angariar fundos por uma causa e se ele puder me atender eu fico muito feliz. Desliga o telefone, passa 1 minuto, o telefone toca de volta e já era tarde da noite. Vem aqui agora. Ele não entendeu nada, não conhece esse homem. No meio da noite ele me deixou vir, ele para o táxi na frente, pessoal, uma mansão enorme. Guardas, mordomos. Ele entra na mansão, abre a porta, o dono da casa vê ele e começa a gargalhar, ri. Eliezer ficou com vergonha e não entendeu nada. O dono da casa, esse milionário, falou para ele, olha, eu sei por que você está preocupado, porque eu estou rindo. Eu não estou rindo de você, mas eu vou te explicar algo. Considere-se um homem de sorte. Eu nunca recebo ninguém na minha casa, só no meu escritório, e essa hora da noite
ninguém ao cubo. Mas eu recebi um telefonema, um recado da minha secretária, que o quê? Que tem alguém me procurando, Eliezer Gutman. Eu tenho o meu melhor amigo que mora em Borough Park, com o mesmo nome que você. Eu pensei que era ele e vim te atender. Agora que você já está aqui, me conta o que você precisa. Ele contou. Ele falou, pode contar com $100 mil faltantes, imediatamente eles são seus. Por quê, pessoal? Porque o que a pessoa vai ter, ele vai ter de qualquer jeito. A pergunta é, será que nós vamos ter o mérito de nos transformarmos mais em eternos e de participar em Hesed, em especial no estudo da Torá? Ou será outra pessoa? Quem escolhe somos nós. Que a gente possa sair daqui ainda mais eterno do que a gente já entrou.